Boa tarde para todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é o Jefferson, estudante de Ciências Biológicas da UFMG, e os componentes desse grupo foram o Jefferson, e o meu companheiro, o Wellington. Nós estaremos falando sobre aminiotas, a conquista do ambiente terrestre. Estaremos fazendo uma comparação entre os anexos embrionários dos aminiotas ovíparos e aminiotas vivíparos, ou seja, os animais que põem ovos, certo? Muitas vezes esses ovos podem desenvolver dentro do próprio organismo, que seriam chamados de ovovivíparos, certo? Estariam incluídos nesses ovíparos aí em nosso trabalho. E temos os vivíparos, que são animais que possuem uma placenta, certo? Ou seja, é um órgão que seria responsável pela nutrição desses indivíduos. Vamos passar para vocês uma explicação sobre os animais ovíparos, ovovivíparos e os vivíparos. Os ovíparos são animais de fecundação interna ou externa, onde as fêmeas liberam os ovos de seus corpos e os embriões se desenvolvem no meio ambiente, dentro destes ovos, e se alimentam das reservas nutritivas presentes neste ovo. Na maioria dos casos, os ovos possuem cascas rígidas, certo? Existem também ovos com cascas pergaminosas, que são aqueles ovos que a gente verifica de cobras e algumas tartarugas, que você, se apertar ele, você vê uma consistência elástica, não calcificado. Como exemplo, nós temos alguns peixes, porque nós temos peixes que são vivíparos, que estaremos falando, ovovivíparos, que estaremos falando logo adiante. Nós temos alguns peixes, certo? Geralmente peixes ósseos, ou seja, osteícteis, que a maioria dos condrícteis, que são peixes cartilaginosos, eles têm a fecundação interna e são ovovivíparos. Nós temos também, como exemplo, as aves e alguns répteis. Destes répteis e alguns invertebrados. Ovovivíparos. Agora vamos explicar ovovivíparos. O ovo permanece dentro do corpo materno, ou seja, esse indivíduo ele bota um ovo, porém este ovo, até a eclosão, ele fica dentro do corpo materno. Em tese, colocando entre aspas, esta fêmea ela vai parir um filhote já formado. Ou seja, até o ovo permanece dentro do corpo da fêmea até o fim do desenvolvimento embrionário e a eclosão, ou seja, rompimento da casca do ovo, liberando os filhotes já formados para o ambiente. Como exemplo, nós temos alguns peixes, como os condrícteis, que são peixes cartilaginosos. Temos também alguns outros peixes não cartilaginosos e alguns répteis. Como exemplo, nós temos algumas serpentes, como a sucuri, em que o filhote ele sai de dentro da fêmea. Um exemplo também que muitos de vocês já devem ter visto são os tubarões, que alguns tipos de tubarões, onde que a fêmea ela estaria parindo o filhote, ou seja, o ovo eclode dentro do corpo da fêmea. Me parece que o Carcharodon carcharadus, o tubarão branco, é assim. Vivíparos. O embrião se desenvolve completamente dentro do organismo da mãe, se alimentando e recebendo o oxigênio diretamente de fontes fisiológicas provenientes do sangue materno. Dá origem a uma prole única ou pequena, sendo predominantemente típica dos mamíferos. No caso, os mamíferos que não põem ovos, porque nós temos os monotremados, que são, como espécie, nós temos a Ecdna e o ornitorrinco, que põem ovos. Eles estariam fora dessa viviparidade. Aminiotas. O conceito de aminiotas são animais cujos embriões são envolvidos por uma membrana amniótica. Seus representantes
são os vertebrados tetrápodes, como os répteis e aves, que são representantes dos sauropsídeos, e temos também os mamíferos, que são os sinapsidas. São caracterizados por terem um desenvolvimento embrionário com a formação de membranas amnio, córion e alantoide, que estaremos explicando mais adiante. Tem desenvolvimento direto, ou seja, não tem a fase larval, como muitas vezes nós vemos em alguns peixes, como alevinos, como nós vemos também em algumas borboletas, que elas, depois da eclosão dos ovos, nós temos, no caso, uma lagarta, que se transforma em uma crisálida, e por metamorfose se transforma em uma borboleta ou mariposa depois. Desenvolveram a especialização dos ovos, onde os mesmos têm condições de se desenvolverem longe da água e ambientes úmidos. Este é o grande salto evolutivo dos amniotas, porque antes dos mesmos, os ovos geralmente tinham de ficar próximo da água, porque eles não tinham a proteção contra a dissecação, e tinham de ficar próximo de ambientes úmidos ou mesmo dentro da água. No caso, nós temos os mesmos têm ovos, geralmente grandes, seriam os répteis e as aves, com uma grande bolsa de vitelo, que nutre um embrião sem necessidade de desenvolvimento larval. Esse armazenzinho que eles têm de comida aí, faz com que os mesmos tenham uma gestação um pouco mais longa, no caso não de gestação, um desenvolvimento embrionário dentro do ovo um pouco mais longo, e para que eles saiam completamente formados. Dependência da água. O que acontece? Dando um exemplo de não amniotas, os mesmos precisam de estarem na água ou próximo da água. Como exemplo, nós temos o quê? Os peixes, os anfíbios, que são não amniotas. Os embriões dos não amniotas, não são protegidos por uma membrana produzida pelo sistema reprodutivo de sua genitora, certo? O que acontece? Geralmente os anexos embrionários são produzidos pelo próprio embrião, menos no caso a casca do ovo, que é de origem materna. Tal característica também acontece em invertebrados não amniotas, um exemplo como insetos, entendeu? E outros animais invertebrados aí. Estes ovos não apresentam cascas duras ou pergaminosas como proteção, na forma de um revestimento externo contra dissecação ou choques mecânicos. Ou seja, esses não amniotas precisam, certo, de estarem próximo da água, ou caso contrário, por alguma adversidade, essa água seque, a tendência é ter uma dissecação e desidratação desses ovos e assim a morte dos embriões. Neste contexto, a sobrevivência dos não amniotas vertebrados, como peixes e anfíbios, está ligado à presença de água ou proximidade com ambientes úmidos. Anexos embrionários presentes nos répteis e aves, certo? Aí nós vamos estar dando exemplos aqui, os ovíparos, ou no caso, os ovovivíparos. O primeiro anexo, nós temos o mais externo, que é o córeo, uma membrana celular que envolve o embrião, o saco vitelínico e o alantoide, em répteis, aves e mamíferos monotremados, aqueles que põem ovos. Nos ovíparos e ovovivíparos, o córeo e o âmnio estão intimamente unidos entre si e com a casca do ovo, recebendo a denominação de alantocóreo. Âmnio é uma membrana formada a partir da ectoderma, o tecido mais externo do embrião, e a mesoderma, o tecido intermediário. Envolve o embrião e delimita a cavidade amniótica. Contém dentro do mesmo líquido amniótico, tem a função de proteger o embrião contra choques mecânicos e desidratação. Nós temos outro anexo embrionário chamado de alantoide, formado a partir da mesoderma e endoderma. Ele é uma membrana relacionada com trocas gasosas. Armazena os produtos da excreção do embrião
Geralmente esses produtos são produtos nitrogenados que têm uma característica muitas vezes tóxica. Nós temos o ácido úrico, certo? Muito presente em répteis. Nós temos agora, no caso, nos humanos, nós temos a ureia e em muitos peixes nós temos a amônia, certo? Esse alantoide, ele retira parte do cálcio da casca, ou seja, porque a casca ela tem característica formada por carbonato de cálcio, certo? E esse cálcio é importante para o metabolismo do embrião e também para a formação dos seus ossos. Então ela retira, essa membrana ajuda a fazer o processo de retirada desse cálcio e transfere esse cálcio para o esqueleto do animal em formação. Saco vitelínico, chamado de vesícula vitelínica, é uma bolsa cheia de nutrientes denominado vitelo, geralmente proteínas e gorduras, lipídios. Está ligado ao intestino do embrião por meio de ductos que auxiliam o processo relativo à alimentação do mesmo. As células derivadas da mesoderma do embrião digerem seus componentes. No caso, os lipídios em ácido graxo e glicerol e as proteínas em aminoácidos, que são distribuídos pelos vasos sanguíneos do embrião e que são formados a partir da mesoderma. Nós temos a casca, que é uma proteção para os ovíparos e ovovivíparos, certo? E fonte de cálcio. Ela é porosa, permitindo trocas gasosas entre o embrião e o ambiente. Vamos falar um pouco sobre a placenta. A maioria dos mamíferos não possuem ovos com casca, certo? Menos aquelas exceções que nós temos dos monotremados. As estruturas, no caso, nós temos algumas estruturas que seriam estruturas correspondentes, estariam na própria placenta. A placenta é um órgão materno-fetal, ela começa a se desenvolver a partir da nidação, que seria a fixação do blastocisto no endométrio, que é a implantação do blastocisto. Ao final da gestação, ela é expulsa com o feto junto no parto, no nascimento. A placenta é uma estrutura exclusiva dos mamíferos, sendo formado normalmente pela interação entre o córeo e o alantoide. A sua função principal é estabelecer a troca de substâncias entre a mãe e o filhote, com a função de nutrição, respiração, excreção. Está relacionada com a produção de vários hormônios durante a gravidez, certo? Aí, no caso, nós temos a informação que a placenta, pelo sangue materno, nós temos uma troca por difusão, certo, de nutrientes, e também temos a retirada do feto para a circulação materna de gases. Temos o fornecimento de oxigênio, retirada de dióxido de carbono e também retirado as excretas, que seriam, no caso, compostos nitrogenados. A placenta não é encontrada nos mamíferos que põem ovos, tais como os ornitorrincos e as équidnas. Durante esse período, este órgão proporciona, ou seja, o período de gestação, proporciona a nutrição, a troca gasosa e a remoção de resíduos. É uma fonte de células-tronco hematopoéticas, ou seja, a placenta ela vai estar fornecendo também células que estariam formando as células sanguíneas do feto. Tem função endócrina, ou seja, de hormônios, e imunológica, fornecendo células de defesa para o feto. Anexos embrionários dos vivíparos, ou seja, placentários. O córeo, chamado também de serosa, é o anexo embrionário mais externo, como acontece também nos ovos, que nós acabamos de estudar. Mas isso daí, nos vivíparos, já está dentro do corpo da mãe, que seria no útero, certo? É o anexo mais externo, envolve o embrião e todos os anexos embrionários, como âmnio, saco vitelínico e alantoide. Confere proteção mecânica, proteção térmica e proteção contra patógenos, ou seja, é uma barreira
contra patógenos. Parte do córeo em mamíferos placentários une-se ao endométrio uterino, formando a placenta, que é o órgão feto-materno, não é um anexo embrionário, equivocadamente declarado por alguns. Ou seja, como que o córeo, a placenta, o córeo junta com parte do endométrio, aí forma a placenta, então a placenta não é um anexo embrionário. O anexo embrionário seria exclusivo do embrião. Âmnio é uma membrana que envolve o embrião, contém na sua cavidade o líquido amniótico, que é responsável pela proteção do embrião contra choques mecânicos, desidratação e ação de patógenos. Permite que o feto se movimente, auxiliando assim o desenvolvimento muscular. Como muitas vezes a gente vê aquelas senhoras grávidas, mulheres, em que falam, opa, meu bebezinho chutou, ou seja, ele não está travado lá dentro, ele tem uma certa liberdade dentro desse líquido amniótico para se movimentar e já tem um desenvolvimento de hipertrofia muscular. Alantoide apresenta-se pouco desenvolvido nos placentários, uma vez que a placenta ela é responsável pelas trocas gasosas e retirada de produtos da excreção do embrião e fornecimento do cálcio para o esqueleto do embrião em formação. Nós temos também o saco vitelínico nos mamíferos. O saco vitelínico dos mamíferos, já que eles têm a nutrição pela placenta, é reduzido, mas bastante vascularizado, permitindo a nutrição do embrião. Isso no início, nos primórdios do processo evolutivo dele. Nela se inicia a formação de vasos sanguíneos, que migrarão posteriormente para o embrião. No entanto, a principal forma de nutrição, como nós dissemos, do embrião, dos mamíferos, ocorre pela placenta. Vantagens e desvantagens da viviparidade. O custo energético dessa estratégia de desenvolvimento é elevado para a mãe. É muito custoso mesmo a mãe manter um embrião dentro do corpo dela, certo? Nós temos o que? Ela vai ficar com um excesso de peso, vai ter que se alimentar mais, ter cuidados, entendeu? Para proteger esse embrião. Porém, existe um aumento na taxa de sucesso do desenvolvimento do embrião, devido aos grandes cuidados parentais que eles são dispensados. Isso é uma grande vantagem que compensa os gastos energéticos. Ou seja, a partir do momento que uma mãe, uma fêmea tem o seu filhote dentro do seu corpo, ela estaria dando uma proteção maior para ele, uma vez comparado com um ovo deixado no ninho ou deixado no ambiente, certo? Estaria mais sujeito à ação de predadores. No caso, ela tem uma proteção maior. Esse realmente foi o sucesso evolutivo dos animais vivíparos. Eu agradeço a todos a atenção e tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus.